Graça e paz a todos, boa noite, espero que todos estejam muito bem no nosso primeiro LexiCast. Estou nervoso até, bem nervoso, diferente. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, para quem chegou há pouco tempo aqui, me chamo Bruno Leão, sou o idealizador da Lexi Teologia, formado, bacharel em teologia e biblista por amor. E estamos com esse projeto agora gratuito, né, de informação e conhecimento, através do Instagram e também pelo YouTube em breve, para trazer conhecimento a todos vocês, né? E quando eu falo conhecimento, não é o conhecimento que eu tenho, ou o conhecimento que eu acredito ser o melhor, mas é simplesmente, de forma respeitosa, ouvir os diversos tipos de conhecimento, seja ele aplicado ou não aplicado na nossa vida. Só vou pedir para que vocês acenem ou mandem coração se vocês estão me ouvindo bem. O áudio está legal? Testando esse microfoninho aqui que acho que fica melhor na tela. Coloca um coraçãozinho ou manda um joinha. Aí. Perfeito. Deus abençoe. Ótimo. Mais uma vez, muito bem-vindos. Então, nós vamos receber os nossos convidados de diversas religiões, diversos dogmas, que não pensam muitas vezes igual a nós. Mas o que eu vou pedir, tanto para os que estão aqui na Lexi, que vão comentar, fazer pergunta eventualmente, não vamos ser desrespeitosos, tá? Como eu falei, vou repetir, nós não traremos pessoas que acreditam da mesma forma que nós, sempre. Então, a ideia é entendermos como os diversos tipos de religião, ou o nosso tipo de religião, pensa a teologia e pensa a Bíblia. E vale ressaltar, teologia e Bíblia são complementares, porém diferentes, tá bom? Nosso convidado hoje, professor Marcelo, daqui a pouquinho ele vai entrar aqui e vai se apresentar. Esses recados que foram dados de forma inicial vão ficar gravados, então eu espero que todos possam ouvir essa introdução. Eu vou convidar o nosso querido irmão Marcelo. Convidar. Sejam bem-vindos a minhas saudações. Vamos ver aqui. Tá me vendo, Bruno? Opa, maravilhosamente bem. O áudio também está muito bom. O áudio tá bom? Eu tô só com o celular, eu não coloquei fone, nada. Não, tá legal, não tá dando microfonia, tá perfeito. Ótimo. Querido, muito bem-vindo. Você me ouve bem? Ouço bem, graças a Deus. Ouço bem, sim. Perfeito. Antes de eu passar a palavra, antes da gente começar, eu vou fazer uma oração em 30 segundos, pode ser? Claro. Vamos lá? Nosso eterno Deus e Pai que habita no mais alto dos céus, nós, humildemente, em nome do Senhor Jesus, nos apresentamos diante de Ti para Te pedir luz e entendimento. Antes de tudo, perdoa os nossos pecados e a multidão das nossas mazelas. Apresento a vida de todos aqueles que nos estão assistindo agora ao vivo e os que virão mais tarde assistir essa live. Senhor, lembramos agora dos desabrigados do Sul, as famílias que dormem no frio, as crianças que não tiveram um jantar nem uma sopa quente. Nos transforme em anjo, levando sopa, cobertor, acolhimento. Muitos esperam um socorro do céu, mas eu te rogo em nome do Senhor Jesus, nos coloca o sentimento de anjos e nos leva, porque nós queremos te servir. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enlutados e as famílias que choram, agora em velórios, ou recebendo notícias pelos seus entes queridos por conta desse desastre natural. Nós pedimos o conforto do Teu Espírito Santo e, sobretudo, que a tragédia, além da dor, traga arrependimento para que todos se dobrem e se prostrem diante do Deus da fé e da natureza. Te apresentamos o nosso professor Marcelo, que se dispôs a estar conosco nesta noite.
encha-o de sabedoria e coloque no coração dele um fervor e um desejo de disseminar a sã palavra da vida. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém. Querido, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse. Antes de mais nada, fique à vontade no primeiro LexiCast que nós estamos Bom, fazendo, tá bom? Muito bem-vindo. primeiro Estamos que inaugurando com a primeira igreja. Estamos depois inaugurando com a católica. Se o senhor puder que era se apresentar. uma só, né? Depois eu vou até contar isso para tirar a curiosidade do pessoal aí. E dizer para você que a minha oração de hoje, antes do nosso LexiCast aqui, o final foi exatamente o mesmo seu. Pedir a Deus que sempre peço que me ilumine, que coloque na minha boca as palavras corretas, né? No meu coração o sentimento correto, para que a gente possa propagar a palavra da melhor maneira possível, né? Mas meu nome é Marcelo Lanfranchi. Vamos começar quebrando tudo aqui. Eu sou físico, né? Sou físico e sou... Na realidade, hoje, se me perguntar, como a maioria das minhas pesquisas, as minhas leituras são em teologia, se alguém me perguntar aí na vida civil, eu vou falar que eu sou teólogo, porque se você abrir qualquer bolsa minha, você vai achar um livro de teologia, não vai mais achar um de física. Embora eu ainda trabalhe muito com física, hoje à tarde dei uma aula particular de física, então é um assunto que eu gosto muito. Eu acho teologia mais edificante do que física, mas física é bacana também. É bacana, é um jeito... eu digo que é uma das linguagens que Deus usa para falar com a gente, né? Eu acho que, para quem não gosta, né, eu vou dizer, você é um herege, quem não gosta de matemática. É uma das linguagens, né, que Deus usa. E é engraçado, porque é uma linguagem que é universal. E acho que ninguém se atenta a isso, né? Então, às vezes eu paro e falo, poxa, que interessante, né? Matemática é uma linguagem universal. Só pode ter sido dado por Deus, né? Mas Eu acredito. agora seria ofendido. Então, eu sou físico, eu fiz física aqui. Eu falo aqui porque eu moro perto da USP, né? Eu fiz física aqui na USP, fiz teologia, sou bacharel em teologia. A Igreja Católica, assim como a Batista, por exemplo, não só a Batista, mas presbiteriana também, ela é formada por... É uma grande congregação, na realidade eu vou falar depois, não é uma igreja católica, são 24, né? A gente só conhece a romana, mas são 24 igrejas católicas. Então, são grandes agentes que têm irmandades, ou enfim. E uma delas são os claretianos. Eu fiz teologia com os claretianos, fiz bacharelado, concluí meu bacharelado, depois eu fiz mestrado aqui na PUC São Paulo, com vários irmãos batistas, né? Tem mais batista do que católico, né? Na Universidade Católica. Não tem mais, mas tem muito batista. O batista é um povo que estuda muito, né? Procura muito estudo. Então eu tive tenho muitos irmãos batistas lá que fizeram mestrado comigo, alguns ainda fazem doutorado. Tem assembleiano também? Tem 2 assembleianos, biblistas assim de primeira linha, que é raro, né? Eles falavam que essa perseverança no estudo da teologia é mais raro. Não desmerece, pelo amor de Deus, não desmerece. Né? Se Deus te ungiu, ele te ungiu. Você não precisa nem saber falar que ele... Paulo era gago, né? Paulo, além de feio, ele era gago, né? E Deus o escolheu, ele falou bem. Você está dando uma primeira notícia aqui que pode ser novidade para muita gente, né? Então, o professor Marcelo levantou uma primeira polêmica que não estava nem no script aqui, que eu trouxe algumas perguntas falando que Paulo era gago. Isso é uma notícia diferente. Até subiu uma risadinha aí, né? E parece que Deus gosta de escolher quem tem problema de gagueira, timidez e tal, né? Moisés, né? Moisés vira para Deus e fala, pô, mas eu, né? Porque não, meu irmão, por justo eu tenho dificuldade, eu não me dou bem com essas coisas de falar. Deus fala, não, vai, pô, tô falando, acredita em mim. E o Paulo. Paulo... Bom, Paulo e Pedro eram 2 figuras difíceis, né? Mas, então, isso não desmerece. Então, é da tradição do assembleiano não ser uma coisa assim... Apagou minha luz aqui, já acendo.
Mas dois hebreanos assim de Bíblia, dois biblistas assim, de mão cheia. Também tem um colega que é anglicano, tem uma colega metodista. Então, eu até converso com alguns pastores amigos meus, adventista também, um pastor adventista muito bom, Peterson, que agora está no Brasil, acabou o doutorado dele. Então, a gente até conversa entre nós, né, entre os presbíteros. Eu não sou padre, mas, enfim, o teólogo na Igreja Católica, ele é um auxiliar dos bispos, né? E a gente diz o seguinte, que enquanto o fiel fica brigando, a gente está lá brigando por eles unidos, né? Então, estamos todos nós lá unidos em nome de Cristo, para que eles não briguem mais, né? Estudando juntos. A Silvia colocou uma pergunta, tem CCB? Da congregação, deixa eu ver se eu conheço algum. Não me lembro, só se foi no mestrado. Só eu, mas não da academia. Nós não nos formamos no mesmo lugar, mas agora você conhece um teólogo de CCB, né? Bacharel da CCB, sim. Ah, Que agora tá. não, conheci, mas que estudou comigo na minha turma, assim, nas minhas turmas, né? Porque vai mudando, não me lembro. Mas que estudou comigo, sim. Desculpa, Não, que eu mas conheço. provavelmente por ser uma escola católica, cunho católico, a congregação, pode ser que alguns alunos não fizessem lá. Mas deixa eu aproveitar a sua introdução já para colocar uma pergunta aqui. O senhor diz para nós que é físico formado pela USP e teólogo, ao que tudo indica, Agora, por amor. uhum, Oi? pela Travou? PUC, né? Pela PUC Não, São pela Paulo. PUC, perfeito, pela PUC. A física. Normalmente, os físicos são ateus, né? São considerados cientistas ateus. Alguns. Que trem é esse da física? E você consegue ver Deus na física? Se sim, traga para nós Sim, algum exemplo. sim. Primeiro que uma coisa que tem que ser desmistificada, não é preocupação da física estudar Deus, né? Dizer se Deus faz parte da equação ou não, provar que Deus existe ou que não existe. Essa não é, nem nunca foi exagero, né? Mas não é, porque antes era uma coisa só, era a teologia, a física estava lá dentro, então muda. Mas a física, do jeito que a gente conhece, Newton para cá, ela não tem essa preocupação. Então, há físicos extremamente religiosos, Newton era religioso, há físicos extremamente religiosos e há muitos físicos ateus também. Mas não é uma preocupação da física. Assim como eu digo para alunos meus que a Bíblia não é um livro de ciência. Então, às vezes, vem um ateu querer derrubar e fala assim, é porque a Bíblia vai lá e chama o morcego de pássaro. Eu falo, pô, mas você pensa bem em que época foi escrito, para quem você está falando. Aí, se Deus vem lá e começa a falar de filo, subfilo, espécie, o cara vai embora. Então, não dá. Porque o grão da mostarda, tá bom, mas para quem que ele está falando? Então, não é um livro de ciência. Então, primeiro que essas duas, um não se preocupa com o outro. E segundo, que há muitas coisas que eu... Professor, desculpa voltar um passo, né? O que é física? Física é estudo da natureza, basicamente. É estudo da natureza e a gente, de alguns séculos para cá, mas coisa recente, 300 anos, a gente usa ferramentas matemáticas e não só o pensamento aristotélico, por exemplo. Então, a física é filosófica e depois, com o advento da matemática ocidental e com o avanço, a gente usa equações matemáticas para tentar entender a natureza. Por isso que não tem essa preocupação com Deus. Então, você vai lá e tem uma lei que é universal, a lei da gravitação universal. Mas Deus não precisa de Deus para a gravitação. Não precisa, mas por outro lado, eu que sou teólogo, falo assim, mas se Deus não criasse desse jeito, sabe? Não precisa de Deus, mas na minha Pois é. opinião, Deus criou desse jeito e deixou a gente estudar, né? Perfeito. E aonde o senhor encontra Deus na física com um olhar de teólogo? A gente até conversou uma vez, eu estava numa aula e conversando com uma freira, que é uma sumidade de teologia, uma sumidade, e ela veio justamente com essa pergunta por causa de uma coisa que eu falei na aula. Né? E eu estava falando do início do universo, segundo a teoria do Big Bang. Para todo mundo, Big Bang é uma teoria. O senhor acredita, o senhor não acredita. Por enquanto não interessa, mas é uma teoria. De qualquer maneira, segundo essa teoria na física,
No Big Bang surge o espaço e surge o tempo. No Big Bang. Agora eu volto para mim. Eu sou teólogo, eu acredito em Deus, acredito que Deus criou o universo da maneira que ele quis, com os mistérios que ele quis. De qualquer maneira, se tem Big Bang, quem cria é ele. Então, ele cria espaço, ele cria tempo. Portanto, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é atemporal, porque ele está fora disso. Como é que um ser, não sei se eu posso chamar de ser, pai, mas vamos lá. Como é que um ser que cria o tempo pode ser temporal? Não pode, ele está fora do tempo. Como é que um ser que cria espaço, ele pode estar preso, como alguns judeus achavam, no templo, ele está lá preso no templo. Ele criou o espaço. Ele está em todos Os os próprios lugares. gregos, né? Ele está em todos os lugares. Próprios gregos, os próprios gregos encapsulavam os seus deuses no grande panteão, né? Sim, no panteão. Então, do ponto de vista físico e teológico, esse paradoxo que o senhor criou, está trazendo para a gente, só para contextualizar para a turma que está chegando aí. Existe o espaço, e quando o senhor fala espaço, é o espaço sideral. Espaço físico. Espaço, minha casa, distância. Ok, e tem o tempo. E tem o tempo. Dia, mês, ano, segundo, milésimo de segundo. Isso, E Deus criou Cronos. tudo isso, ou é o Cronos, né? Ele tem que estar fora disso, para ser o Criador. Não é possível o Criador estar preso à criatura. É criatura Louco dele. isso. Lógico, tem uma centelha divina em tudo que ele faz. Né? Então, existe uma centelha divina no tempo, no espaço, mas Deus não pode estar preso ao espaço e tempo. Não há como, né? Não há como. Posso fazer uma pergunta polêmica? Vamos lá. É bem polêmica. Se o senhor quiser construir algo antes, fica à vontade. Se Deus não está preso ao espaço ou tempo, ele estaria preso à religião? Não. Ele existe antes da religião. O religião é religare. É procurar o que a gente perdeu, se alguém quiser, lá no paraíso, por exemplo. Perdemos, sabe? Ah, mas foi Adão, sou filho dele. Perdemos. Interessa. É como você falou, a primeira igreja, né? Um assembleiano amigo meu, não vou falar uma piada gospel. Uma piada gospel. Eu não vou falar o nome para ele não apanhar na igreja dele. Tá. Mas ele fala o seguinte: éramos todos católicos até a gente começar a brigar, que é coisa de irmão. Irmão briga mesmo, né? Irmão briga mesmo. Mas tem esse religar e procurar a ligação com Deus de novo, a religião, né? Então, ele está além da religião também. Né? A religião é a busca dele, que a gente procura, né? E a gente erra, e a gente briga. Nossa Senhora. Estamos dois conversando, brigamos muito no passado, né? Brigamos, oh, meu Deus. Se matamos. Nos matamos, nos xingamos. Perfeito. Então, conta um pouquinho para a gente, o senhor começou a introduzir sobre a história da igreja. Antes disso, gente, para quem está chegando agora também, perguntando aqui no WhatsApp, não é um debate, o LexiCast visa ouvir sobre o que o convidado tem a nos trazer à luz da sua formação e experiência, tá? Como é que nasce essa questão, esse trem chamado igreja? Trem para os mineiros, tá? Como é que nasce esse trem igreja na concepção teológica católica? Eu não vou falar que foi em Pedro, que é muito batido, tá? Poxa, se falar que fosse em Pedro, ia virar debate, tô brincando. Não, mas vamos falar dos termos eclésia e termo igreja. Vamos lá. Eclésia significa, o pessoal da Assembleia vai amar, significa, vamos colocar antes da Assembleia, convocação, Assembleia do Povo. Então, o termo igreja, ele já existe há muito tempo. O termo católica, deixa eu lembrar o nome a gente chama tudo de santo, né? Bom, santo, gente, não é quem faz milagre. Quem faz milagre é Deus, por favor, hein? Santo não faz milagre, não. Santo na Igreja Católica é um bom exemplo de vida. Não tem como santo fazer milagre. Deus faz, né? Então, mais Santo Inácio de Antioquia, ele já vai falar da Igreja de Cristo como católica. Então, o católico, o que ele significa? Ele significa, é aquilo que é conforme o todo, ou até, deixa eu achar uma palavra, universal. Católico significa universal. E depois, eu sou ruim de memória, São Cirilo de Jerusalém. Então, Santo Inácio de Antioquia, século II, mais ou menos.
São Cirilo, acho que é século IV, terceiro para quarto. Ele já vai dizer que católico é quem acredita na fé depositada pelos apóstolos. Isso é católico. E essa fé é católica, ela é universal. Então, São Cirilo vai falar assim, olha, não há como. A fé é universal, portanto, católica. Então, quem não seria o católico? Seria aquele que inventa coisas para acreditar, na época os hereges. Então, o nome Igreja Católica já existia. E aí o que acontece? Essa igreja, esse povo que estava distribuído, não só em Roma, mas no Oriente, né? Precisa avisar o católico romano que existe o Oriente, que inclusive das 24 igrejas católicas, 23 vêm do Oriente, né? Precisa avisar meus irmãos católicos, alguns esquecem. Mas, enfim, ela estava distribuída no que a gente conhece biblicamente como Oriente, né? No começo do Império Romano, e muito perseguida. Só que ela subsistia nas catacumbas, né? E nas... Como é que eu vou traduzir? Domus Ecclesiae, como traduz isso? Domus Casa? Nas igrejas domésticas? Como é que eu vou dizer? Igreja Enfim, as em igrejas casa, reuniões em casa. em casa, nas reuniões que se havia em casa, com família e amigos. Então, a igreja, ela crescia assim. E acho que Tertuliano fala que eles perseguiam, mas ele falava assim, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Deixa eu só, desculpa, professor, não quero te interromper, mas só dando um passo Fala. atrás. Para os alunos veteranos da Lexi, esses nomes, Tertuliano, Inácio de Antioquia, são conhecidos. Sim. Para essa galera que está chegando agora, só ajudando também, são conhecidos para nós protestantes também como os pais formadores da igreja. Eles Uhum. que construíram. O pessoal acha que o que nós entendemos sobre teologia, professor, caiu na nossa mão agora, né? Então, o que é importante, eu já te passo a palavra novamente, é quem não é aluno Lex, né? Entender, principalmente os mais veteranos, que nós estamos citando, o professor está citando agora os pais da igreja. Então, toda a teologia que nós conhecemos hoje, como por exemplo a Trindade. A Trindade, ela é algo defendido por Atanásio no Concílio de Nicéia, se eu não me engano, né? Então, tudo que nós conhecemos teologicamente é fundamentado na teologia. Vamos falar da primeira igreja, da igreja primitiva. Então, são nomes que, para os alunos mais antigos, eles devem estar malucos, assim. Não sei se o senhor vai falar sobre Jerônimo também. Tem uma aluna da L1 apaixonada em Jerônimo, fez até um altarzinho para ele. Tô brincando, gente, brincadeira, só não me xingue. Os católicos, tanto os romanos quanto os ortodoxos, como são 24, né? Melhor falar os ortodoxos, que é um monte, mas eu vou falar disso. Nós chamamos de pais da igreja, e a época a gente costuma chamar de patrística, né? Pater, que é pai, patrística, pais da igreja. Mas o que acontece, então? Tem gente que vai falar assim, porque o Constantino, ele criou a igreja, até a Silvia pergunta, se é a igreja romana. Não, Deixa essa polêmica mais para frente do tá Constantino. bom, que o Constantino criou, né? Deixa essa. Tinha Então, cristão. aqui, nas mídias digitais, tem que fazer aquele suspense gospel, entendeu? Aquele Se suspense você sair dele. da live, você não saberá, tá? Mas, às vezes eu faço isso, eu tenho aula de física. Eu vou lá, conto uma fofoca teológica e falo assim, se você faltar na minha aula semana que vem, você não vai saber o que é. Então, só conto. Mas aí, então, a Silvia me perguntou, a Igreja Católica ela é conhecida aqui no Ocidente como romana. Mas se você for para a Grécia, se você for para a Ucrânia, se você for para Eslováquia, se você for para a Rússia, e você falar Igreja Católica, eles não vão entender que é a romana. Mas aí não é a ortodoxa? Então, ortodoxa significa, vamos usar o palavreado batista, reta doutrina. Batista gosta disso, reta Mas doutrina. não teve uma dissensão, assim, agora E eu não sou demorou, especialista em... Houve um demorou. rompimento. Houve, mas no começo era uma... como é que chama isso? Ai, gente, deixa eu lembrar aqui. Pentarquia. Na realidade, no começo era uma pentarquia. Então você tinha 5 patriarcados. Você tinha, vamos ver se eu lembro aqui, Roma, começar pelo mais fácil, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Isso. Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Só para ajudar quem
não estuda ainda, tá? Aham. Quem está se ambientando com o ambiente teológico. O que é esse patriarcado aí? Só para a galera se situar. Tá. É, Jesus vai lá e funda a igreja dele com Pedro, né? Mas enfim. Jesus morre, vocês vão ler o Atos dos Apóstolos e tal, e ele falou: olha, vá e pregue o evangelho a toda criatura. E eles levaram a sério, falaram: não, nós vamos. E foram. E havia 5 grandes centros. E esses grandes centros eram liderados por algumas pessoas. O católico só sabe de Roma, né? Que é o Pedro, mas você tem Marcos, que vai para o Império Bizantino, que inclusive há relíquias de Marcos lá e tal, mas ele vai para lá, né? Ele vai lá Então, fazer o querigma? Vai lá para pregar, vai pregar, querigma? É querigma na querido, pregação do evangelho para os que querido. estão chegando. E aí você tinha Isso. 5 grandes centros, e os líderes desses 5 grandes centros eram chamados de patriarcas. E quando Pedro era vivo ainda, em latim, ele era o primus inter pares, né? Ele era o mais, vamos deixar claro, o católico, se houver um irmão católico, é porque ele era Tem, tem. Pedro. Tem Não é porque ele católico. tem Tem, católico. Então, tem. irmão católico, não é porque ele estava em Roma, é porque ele era Pedro. Lembra? Pedro, testamento, evangelho, então, esse aí. Então, como era Pedro que estava em Roma, o bispo de Roma, o patriarca de Roma, passa a ser o primus inter pares. Ele passa a ser não um líder, mas o mais respeitado. Não era um líder porque, lembra, eram 5. Ele não era líder. Como no Concílio de Jerusalém, que vai Paulo lá, fala: olha, eu acho que não tem que ter circuncisão, não tem. Pô, então vamos para Jerusalém conversar. Pedro era o mais Isso. É um experiente. tipo, é um tipo de bispado, né? Era Assim, um para geral. Você tem o bispo de Antioquia, o bispo de Alexandria, o bispo de Jerusalém, o bispo de Constantinopla. Para quem gostaria de se situar, Constantinopla hoje é Istambul, Istambul, na Turquia. na Turquia. Tá? Mas E perdoa te você tinha cortar. Então, são 5 bispos. 5 bispos. E aí? E aí esses bispos vão ter os sucessores dele. Né? Porque você não vai, morreu, Pedro morreu, então acabou a igreja. Não, você tem um sucessor de Pedro e você tem sucessores dos outros patriarcas. E tem mais, o Pedro sozinho, pegar a igreja romana aí para o católico entender. Pedro sozinho não fica só em Roma. Então, Pedro tinha discípulos que ele ensinou, que depois O quê? criam discípulos que ele foi ensinando. Lino, por exemplo. Por exemplo, assim como os outros patriarcas também tinham. E isso vai se difundindo e vão virando dioceses. E aí você tem um encarregado. O que é diocese? Diocese Para para o católico. contextualizar. Tá. Vamos organizar. Região, aí é mais prefeitura. Você tem uma região, essa região tem vários presbíteros, que fala presbítero, porque daí pode ser padre, pode ser pastor. Você tem vários presbíteros e tem um líder. Esse líder é responsável por aquela região, o católico chama de diocese. Todos os católicos chamam de diocese. Então você tinha várias dioceses. Então, só para contextualizar, no início, em Roma, só tinha um bispo, o bispo de Roma, que era Pedro. Depois você começa. Agora, por que, só encaixando mais uma pergunta, o senhor não perde a linha de raciocínio. Por que o bispo de Roma tornou-se o principal em detrimento aos outros 4 bispos das principais cidades? Eu sei que a linha aqui protestante vai ter um conceito ou um preconceito definido, tá? Uhum. Mas Por só causa, para o senhor... por causa de Pedro. Porque o bispo de Roma, o primeiro era Pedro. E Pedro foi amigo muito próximo de Jesus, para não falar apóstolo e tal. Ele era muito próximo de Jesus, por isso que ele era o primo inter pares. Ele era muito próximo. Então, convencionou-se por respeito que quem ele escolheu como sucessor fosse respeitado também. Mas não era o líder. Você não tinha uma igreja romana que mandava em todas elas. Até 1054, quando teve briga. Então, você vê, essa coisa vem até o ano 1000, com uma equidade de poder. Né? Tanto que até hoje o Papa Francisco ele falou: Papa, tudo bem, mas eu sou bispo de Roma, eu só sou bispo de Roma. O senhor disse para a gente, então, que no ano 1054, quando acontece o primeiro grande cisma da igreja, só para contextualizar novamente, a Igreja Católica Universal, né, que é esse termo universal, ela carregou-se durante esses 1053 anos, unida, com uma Sim. liderança central em Roma.
deu uma treta gospel ou uma treta católica, e aí Gosto. é, aí houve uma treta que aí veio o bizantino, né, Sim, lá para baixo, Constantinopla, e lá para o lado de cima, na Europa, os romanos. E aí? sim. E você vê que é uma briga que eu falo que ela não é divina, é humana, porque ela chega a ser hilária, ela é boba. Roma manda um emissário para o Império Bizantino para conversar. E o Império Bizantino manda um emissário para Roma para conversar, para alinhar. Na Pra invasão otomana ou antes? Antes, antes. Ah, tá. E o que acontece? Tanto o emissário romano quanto o emissário oriental, eles decidem, Deus sabe por quê, que eles vão excomungar o outro. Excomungar não faz mais parte da comunhão, não está em Tirar a comunhão com a gente. liberdade, gente, para os protestantes tirar a liberdade ou colocar em discipulado, em disciplina. Exatamente. E resolvem fazer isso e acabou. Assim, embora muitas igrejas continuaram até hoje, né? Continuaram professando a mesma fé, cada um com seu rito. Então, mesmo na igreja católica, a gente fala, ó, tem o rito greco-melquita, tem o rito maronita, e continuaram juntos, isso que é engraçado. Deu a Gente, os meninos estão me perguntando aqui no WhatsApp, gente, só para eu ajudar aqui também, e não ideia. perde a ideia, meu professor. É que eu tenho que ficar atento em duas telas aqui, é uma loucura. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo CCBano, tá? É como se o CCB, lembra lá que teve aquele racha com a CCJ? Lembro, Então você tem lembro. CCJ desse lado e CCB desse lado, uma ruptura em 2010. Aí o Trevisan vem aqui e tira a liberdade do Marsola, o Marsola vem aqui e tira a liberdade do Trevisan. Assembleia, sei lá, o Daniel Berg vem aqui e tira a liberdade de uma liderança no Sul, e essa liderança do Sul tira a liberdade do Daniel Berg. Eu falei para CCBanos e assembleanos. E aí ambos estão excomungados. Que igreja que nasce em Constantinopla? Nessa época, É. continua o patriarcado de Constantinopla. Igreja ortodoxa hoje, a gente chama de turca, talvez. Mas na Igreja época, turca. tanto que ela se chama de ortodoxa. Ela fala assim, ó, a doutrina, a sã doutrina é minha. Embora ela me perguntou, não tive, olha que interessante, não havia diferenças de doutrina e nem diferenças teológicas. Havia diferença de rito. Então, um é na língua árabe, né? O outro é em latim, mas o rito muito parecido. Não havia diferenças que justificassem esse tipo de coisa. Era uma coisa de homem mesmo, de poder. Era uma coisa, não havia. Tanto que, claro, há algumas coisas, por exemplo, na greco-melquita, eu acho, a igreja greco-melquita tem a coisa do ícone, que eu, como católico romano, não entendo e acho estranho. Eu falo, esse ícone, sabe, a Igreja Católica Romana tirou essas coisas há tanto tempo, né? O pessoal acha que ainda tem cara venerando estátua, não tem. Não... Claro, você vai ter sempre uma pessoa, tadinha, que é ignorante de coração, mas tem... O senhor está falando que não existe veneração à imagem na sã doutrina católica? não deveria haver. E o padre... Peraí que eu vou dar padre John Kleber. de 65, Segura essa daí também que é nova. Voltando no cisma de 54, sim, ortodoxo, lá no... E aí fizeram uma pergunta aqui, sim, lá em Istambul, que sim. era Constantinopla. Teve uma invasão otomana lá em Constantinopla no ano X, que eu não vou lembrar. É E a igreja... verdade, professor? É verdade que o imperador de Constantinopla, que se eu não estiver enganado, chamava Constantino também, Também. ele pede socorro para Roma, para a igreja romana, e os Sim. navios chegam atrasados ou, quiçá, nem chegam. Nem chegam, né? Não chegam a tempo de Então, eu não salvar. sei. Não Eu não sei. chegam a Mas tempo foi de salvar. proposital? Acredito que não. Acredito que não. Não deu mesmo. A invasão otomana ela foi devastadora, né? Inclusive na Península Ibérica, que era muito católico-romana, assim, muito. Mas engraçado que, assim, com a invasão otomana, mas é história.
tinha ali infiltrado uns católicozinho ortodoxo, que você sente a influência bizantina depois no catolicismo na Península Ibérica. Interessante, né? Você vai perceber depois, mas sim. Não, perfeito. Então, pós-cisma, poxa, com essa invasão otomana, perde-se a cadeira ali, diria que top de É, Constantino, porque ele se mata no meio da guerra, e uhum, todo o poder é centralizado em Roma. A sim, partir daí, a Igreja Católica, obviamente que é ortodoxa, que eu entendi que o senhor está colocando comunhão entre as duas, é isso mesmo? sim, sim. Então, na realidade, assim, de 65 para cá, a gente nem fala mais protestante, pode falar para simplificar, mas o católico estudioso lá de história da igreja, a gente acha meio. Tudo bem, protestante não é ofensivo, mas a gente acha que não, os documentos da igreja chamam de irmãos separados. É, Não, isso a dos gente ortodoxos. irmãos não, os protestantes, os ortodoxos, Nós. Ah, tá. ortodoxos a gente chama de igreja oriental, ponto, assim como a nossa igreja ocidental, ponto, e não chama de separado, não chama mais Perfeito. de separado, estamos em comunhão. E os protestantes, claro, há linhas diferentes aí, mas, por exemplo, falar CCB, para nós são irmãos separados. Por quê? Porque hoje a Igreja Católica tem um documento, não tem aquela fora da igreja não há salvação, que é da Idade Média. Documentos da igreja diz o seguinte: a fé de Cristo e dos apóstolos subsiste na Igreja Católica. Quer dizer, ela continua dentro da Igreja Católica. Não significa que a católica é única. Ela continua na católica. Por que eu não falo das outras? Porque eu sou católico. Mas existem documentos falando da união com os irmãos separados, Igreja Oriental, que vai dizer que a fé está lá também, não só na católica. Então, se você é batizado, até hoje hoje ou ontem um vídeo sobre batismo, achei muito interessante. Se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está no Novo Testamento, você dá batizado e acabou. Não existe um novo batismo. Eu fui batizado na CCB. Eu me converti para a Igreja Católica. Fala, converteu? Não, você mudou o ponto de vista. Converter, não. É o mesmo Cristo, o mesmo Salvador? Ok. Isso é muito, muito top. Por que que Não isso é tem muito outro batismo. top? Não faz sentido. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é teu Salvador. Acabou, fim de papo. O resto é uma mudança de ponto de vista. Não é conversão. Você é cristão, filho. A gente tem todo ano aí, semana de oração pela União dos Cristãos. Esse ano a Assembleia entrou também. Então, é no começo do ano. Professor, desculpa voltar aqui um passo atrás. Talvez a gente esteja andando aqui algumas centenas de anos, mas foi muito interessante porque um dos nossos principais trabalhos no YouTube e aqui no Instagram e com os alunos é explicar essa questão do batismo no seu princípio, não na sua cerimônia. Segundo ponto, a salvação não por uma única igreja, mas a salvação por meio da graça. Sim, que a Igreja Católica depois. Eu vou pular muito tempo, depois eu prometo voltar. Mas como é que o senhor, doutorando, né? Doutorando em teologia e com viés 100% católico, o que que é a salvação e como que se dá a salvação para a humanidade? Como é que o católico, tá? Ele alcança a salvação? Primeiro, você não alcança, é a graça de Deus, né? Ó, A gente. merecia coração, hein, gente? Soltar coração aqui. Eu Vai. não posso alcançar uma coisa que eu não receba segundo a graça de Deus, sabe? E o Lutero fala isso lá em 1520 e pouco, e o infeliz do cardeal que vai conversar. O Lutero também não era fácil, não, né? O cara, como bom católico, ele era difícil. É uma pessoa muito difícil. E o cardeal que vai conversar com ele, acho que é o Beia, também muito difícil de conversar. Talvez se ele tivesse sentado, tivesse uma conversa teológica, a coisa fosse explicada. Porque 500 anos depois, a Igreja Católica vai lá para a Luterana e fala assim: ô, gente, sabe o que é? Que nós descobrimos que a salvação é pela graça. E quando a gente aceita a graça de Deus, a gente, obviamente, vai ter boas obras. Mas não foi minha boa obra, foi a graça. Mas antes a Igreja Católica, ela acreditava na questão das obras, certo? Sim, por causa de uma carta de Tiago.
Um versículo. Quem é essa carta? Um Quem que é essa raio dessa carta? Um versículo que fala que a fé sem obras é morta. Mas, cara, Tiago. eu não posso entender. Eu não posso entender o seguinte: Deus me deu a graça. Eu posso ser salvo. Mas eu falo, não gostei da ideia. Eu não quero, eu não vou fazer nada disso. Eu não quero Jesus no meu coração e tal. Bom, aí é fé morta mesmo. Mas não foram as minhas obras. Eu não tenho capacidade para isso. E talvez, se tivesse uma conversa civilizada na época, a igreja tivesse falado, não, Lutero, você sabe que você tem razão? Tanto que quando teve o primeiro concílio Vaticano, né, o concílio Vaticano, tem um monte de concílios, tá, gente? Começa lá em Jerusalém, em 48, e vem, tem um monte. E quando tem o primeiro concílio Vaticano, porque os concílios não são necessariamente no Vaticano, inclusive raramente são, e eles param e falam, pô, Lutero tem razão, hein? Caramba, chama os caras lá, chama que fizeram bobagem. Chama que a coisa tá errada. Não, foi em Trento, não foi no Vaticano I, foi em Trento. 1560. 1560. Pô, erramos, hein? Chama o Lutero. Só que o Lutero já tinha morrido. E os luteranos falaram, não vamos, né? É armadilha. Então ficou 500 anos para a Igreja Católica conseguir procurar a luterana e falar, desculpa, gente, é pela graça. O sola graça está certo. Aí em 56, demorou um pouco para acertar, os luteranos falaram, então acabou a briga. Professor, o que o senhor está contando para a gente, inclusive está surpreendente até para mim, porque isso me conecta até mais com o senhor, e vindo com a sua envergadura acadêmica também, que eu respeito. Há uma piada, por exemplo, quando eu estava na faculdade de teologia, tinha dois católicos, né? Pensa no bullying. Né? É que nem eu sempre... Pensa no bullying. Coitado. E na sala, eu vou falar o nome dele aqui, provavelmente ele vai ser convidado para um Lexcast também, o Fabrício. A gente brincava assim, que nas 5 solas da Igreja Católica tinha uma sexta sola, que é sola eclésia. Sola eclésia. Existia uma sexta sola. O senhor está trazendo uma visão diferente. Mas tem um ponto, gente, que eu quero ajudar aqui quem está no WhatsApp muito rapidamente, que é o seguinte. Hoje, para nós, a teologia, ela é relativamente simples. Relativamente simples. Porque a revelação, o entendimento da teologia, ele é progressista, ele é progressivo. A gente vai entendendo. Então, como eu entendo hoje, poxa, Tomás de Aquino estava ralando para escrever a Suma Teológica. Agostinho estava ralando para falar sobre o dualismo do bem e do mal, e etc e tal. Então, a revelação e o entendimento bíblico e teológico, ele é progressivo. Então, quando a Igreja Católica lá atrás, né, católica no sentido primitivo, falava que a salvação era por obras, é até compreensível. Eu consigo entender. Porque existem igrejas, sim, existem igrejas evangélicas até hoje, sem polêmica, senhores, que vão falar sobre, pô, é necessário você ter penitências e obras para sua salvação. O senhor está falando o seguinte, que na Igreja Católica não há essa sexta sola, que a salvação também é pela graça. Mas ela vem através de quem? E agora eu vou quebrar mais gente que está surpreso com a Igreja Católica. Fala baixinho. Mas tudo bem, ele era monge agostiniano. Tinha um tal de solos cristos. O monge agostiniano, você está falando de Lutero. Sim, ele era agostiniano. Então, salvação é só por Cristo. Não adianta. Aí Maria é uma mãe de Jesus, que era um rapaz judeu, portanto, não se mexe com mãe de judeu, né? Tenta mexer com mãe de judeu e vice-versa. Você católico que está lá na igreja rezando virado para a imagem de Maria, imagina um filho falando assim, olha, que legal. E a mãe fala assim, é meu filho, olha, sou eu não, é meu filho. A mãe judia é tudo pelo filho. Não estou diminuindo o papel de Maria, pelo amor de Deus, é mãe dele, Jesus me perdoa, eu não vou diminuir o papel da sua mãe. Mas o Salvador é Cristo. Então, os solos Cristos é outra coisa que o Lutero tinha razão, que hoje a gente falou, e fofoca chata, mas tem que se falar. No Vaticano II, tinha os padres da igreja, são bispos e tal, que queriam colocar a Maria como medianeira, tipo, vou exagerar, tá?
quarta pessoa da Trindade. E os cardeais falaram, não, vocês estão loucos? Não, não, não. Pai, Filho e Espírito Santo. Maria tem o papel dela na salvação, porque gerou Jesus, é mãe de Jesus. Um exemplo a ser seguido, não é qualquer mulher que serve para esse papel, né? Senão nem citaria o nome dela nos evangelhos, não seria quem é. Mas solos Cristos. Então, a sola eclésia Professor, não tem. é muito surpreendente algumas informações aqui. Obviamente, algumas eu meio que tinha um certo. Peraí. Não, não. O que os papas falam não é irrevogável. Não, aí sobre a infalibilidade papal, eu vou trazer aqui uma pergunta, Léo, mas muito boa a pergunta. Não. Eu vou te dar O Papa essa pode falar chance. bobagem e fala, hein? Fala, e Pab torce por São Lourenço da Argentina, então E aí piorou, é, né? é pior. Mas deixa eu voltar aqui só num contexto. Essa questão de você associar a santo milagres, Sim. essa questão de você venerar a imagem, que eu sei que para o conceito católico mais Católico. conservador, o católico, aqui eu não tenho outra palavra para ignorante, É mas ignorante, não sim, é feio é falar o católico, ignorante. o católico ignorante, que venera a ponto de idolatrar, né? Ele rompe a barreira da veneração para partir para a idolatria. À luz da igreja, ele está equivocado. Eu sei que o senhor não fala pela igreja, tá? Então, às vezes eu sofro com isso também. Pô, pior que Mas, fala, hein? é, Segundo a Igreja Católica, você fala, verdade. porra, porque eu sou até vou me promover, não gosto, mas enfim, né? Vou falar. A CNBB, né? Que é a comissão lá dos bispos do Brasil, todo ano emite documentos. Esse ano precisou citar uma área que eles não conhecem, eles foram buscar texto meu, por exemplo. Então, a nossa responsabilidade, o teólogo na Igreja Católica, é muito grande. Tanto, Então, estamos falando com alguém que fala em nome da Igreja Católica. não sei se felizmente ou infelizmente, mas se o meu bispo aqui ei, amanhã eu vou descobrir. Também, olha, eu vou à missa amanhã, que é sábado. Mas eu vou sabadão, né? Jesus também ia no templo no sábado, que eu não posso ir. De Os repente. meus amigos adventistas aqui vão começar a Não, borbulhar. mas a gente guarda o domingo, tá? Até no Atos dos Apóstolos falava no primeiro dia ou no oitavo, então a gente guarda. Mas o sábado não dá para você não respeitar. Jesus respeitava o sábado, então há missa no sábado. Sempre depois do meio-dia, mas há. Então, se eu falar alguma coisa que desagradar o bispo e o Dom Valdir, o bispo aqui, ficar sabendo, amanhã na igreja eu vou saber. Na hora que acabar a missa, o padre Alessandro vai me chamar, e ele é mais conservador, amigão meu, mas vai me chamar e falar, Marcelo, ontem você falou uma coisa, o Dom Valdir quer falar com você. Então é assim, a gente é o pozinho da igreja, o teólogo, porque eu não sou religioso, eu não sou presbítero. Religioso é padre, tá? É. Eu não sou padre, eu sou teólogo, mas eu represento a igreja. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo para o bispo, e se o bispo não gostar, eu sou punido. Eu não posso dar aula, um monte de outras coisas. Até é complicado. Eu vou lançar a pergunta, então, Mas vamos falar. entendendo que é uma representação. Então, quando a gente vê católicos que veneram, rompendo a barreira da veneração para a adoração de imagem, Aí não. não há nenhum escrito da Igreja Católica Romana, ou que seja ortodoxa, que protege ou que defende essa prática. Isso foi um dogma popular, um folclore que foi criado? A gente chama de religiosidade popular. Não há nenhum documento da igreja. Nenhum. A igreja católica romana, a ortodoxa também, ela tem uma coisa que ela registra tudo. O que errou, o que acertou. Até, para mim, é bom que estudo, né? Para ela, alguns acham que não. Eu acho que sim. Eu acho que tem que apontar erro para a gente crescer. Não há documentos defendendo a adoração de imagem, de jeito nenhum. Existe, por exemplo, na igreja melquita, greco-melquita, se não me engano, greco-melquita, eles têm um negócio do ícone, mas é uma outra história, é a maneira de fazer aquilo, é a devoção, tanto que todas as imagens greco-melquitas têm o mesmo rosto. Assim. A criança é pequena, o adulto é grande. E é o mesmo rosto. Aquilo não pode ser pessoal para que não invoque isso. E vou dar um exemplo aqui em casa.
a minha filha tem 10 anos, ela está em férias, ela quer dormir na sala, está acampada na sala. E a madrinha dela deu uma imagem de Aparecida para ela. E ela pediu para colocar na sala. Eu falei, filha, você sabe que essa não é... Opa, caiu aqui. Essa não é a mãe de Jesus, né? Essa não é a mamãe do céu. Essa, né? Ela falou, não, papai, é só para me lembrar da existência dela. Eu falei, ela é uma criança de 10 anos, mas ela compreendeu o catolicismo medieval melhor do que os medievais. Compreendeu muito melhor do que os medievais. É exatamente isso. Hoje, as igrejas modernas nem têm imagem. Porque hoje você não precisa disso mais para evangelizar. Não faz sentido. Sim. E tinha calvinista na época que quebrava imagem e escrevia a página da Bíblia na parede. E o que ele fazia? Adorava a página da Bíblia. Está errado também, filho. Você só trocou o objeto da adoração. Adorar é a Deus. Acabou, fim de papo. Simples assim. Perfeito. O padre Informação. não custa Oi? nada para o padre, né? Tem algumas perguntas aqui rolando que daqui a pouco a gente faz. Só voltar para 1054. Tá. Voltei cá. Tá. Vamos lá. Rompeu, Igreja Católica se estabelece. Obviamente, sem entrar em polêmicas ou debate, o Papa, o Bispo de Roma, ele continua soberano a todos os outros bispos. Agora Mas mais, esse formato... Oi? agora mais do que nunca, porque brigou, agora ele se acha, né, a última bolacha do pacote. O ponto da minha pergunta é... gente, festa junina, vou deixar para o final, vou perguntar também. Se eles Tá. adoram... vamos voltar aqui. O Bispo de Roma, ele se tornou soberano. Sim. Qual que é o seu ponto de vista com a questão da infabilidade papal, não como um católico falando, estudioso, teólogo, mas a cultura popular da infabilidade do que tudo que ele fala é infalível? Primeira pergunta. Segunda, esse poder central não é um problema? Vamos lá, então vamos responder as duas na ordem. Essa infalibilidade papal vem do Concílio Vaticano I e não ia passar. Tanto não ia passar que na hora de julgar isso, 1/3 dos bispos foi embora de Roma. Isso é século XIX já. Não tinha isso. Até antes o Papa nada mais era que um príncipe, viu? Ficou uma coisa que o Papa era um príncipe lá no meio da Itália, que tinha o exército dele e as pessoas nem sabiam quem era o Papa. A gente ficava, o poder da Igreja Católica. Poder nenhum. O cara que morava na França não sabia nem quem era o Papa, não sabia nem quem era o bispo dele. Então, teve uma época que brigaram, tinha 3 papas, ninguém sabia quem que era quem. Né? Então, essa história é mito. O poder. Não tinha poder nenhum, não. As pessoas nem sabiam. Tinha padre que não sabia nem ler, pra você ter uma ideia. Rezava lá em latim, não sabia nem... O senhor ora o Pater Noster em latim? Sim. O Pater Noster, o credo apostólico também. Credo Niceno? Constantinopolitano, não. Em latim, não. Muito grande. Mas em português, o senhor sabe o Credo Niceno? Eu acho que, devagar, acho que sim. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de céus e da terra. Sim, sim. Que legal. Ele é engraçado porque, assim, né? Esse credo, se você trocar a Igreja Católica por Igreja Cristã, é a mesma fé da CCB, é a mesma fé da Assembleia, é a mesma fé batista, é a mesma fé adventista. Se você pegar linha a linha, é exatamente o que a gente crê. É exatamente. Agora, voltando, então o senhor vê como um problema a liderança papal centralizada? Então, Também vejo. ele só é infalível quando ele fala de cátedra em matéria de fé. Só que esse poder supremo ele já é contestado. A gente fala hoje em sinodalidade, que é como era antes. Quando Pedro vira, porque tem que fazer a circuncisão. Paulo fala, não tem. Não existia um poder supremo. Há um concílio em Jerusalém para decidir. E a Igreja Católica, para cá, fala, esse negócio do Papa mandar e acabou, não é bem assim. Tem uma sinodalidade. O Papa tem que conversar com os bispos. Ele preside, mas ele não decide sozinho. Então, a gente acha que é mais fácil o Espírito Santo iluminar 200 do que um só. Porque se esse um só não entender a iluminação, vai falar bobagem.
Então, quando o Papa vai falar de cátedra sobre maneira de fé, ele já está, de certa maneira, aquilo já foi discutido e já foi determinado. Aí sim. Agora, quando o Papa vai lá e fala alguma coisa de política ou fala alguma coisa de futebol, aí ele não é. Ele é um cara que está falando uma coisa que, né? Então, tem do jeito que a gente imagina. A maioria dos católicos nem sabe o que o Papa fala, para falar a verdade. Não lê, não o Romano, Leonardo, não sabe o que está acontecendo. Fala, algumas o Papa perguntas. falou da Venezuela. Falou sim. O Papa não falou nada do Chile. Tanto falou que demitiu todos os cardeais que tinham lá. Só que não lê. Querido, tem algumas perguntas bombando aqui e eu vou ter que fazer. Vamos lá. O senhor nos disse no começo, meio da live, que a salvação sola gratia ou solos Christus, né? Sim. E que ela se dá por meio da graça. E bem no comecinho da live, o senhor nos disse também que nós herdamos em Adão o pecado original, convergindo teologicamente, biblicamente. Então, top. Murrinho gospel. É nóis. Murrinho gospel. É nóis. Então, estamos alinhados. Porém, há uma prática católica, aí o senhor não tem como pular essa, do batismo infantil, associando que o batismo purifica do pecado. Obviamente que eu estou fazendo. Eu tô colocando um superlativo por conta das perguntas que estão chegando. É importante o senhor desembaraçar esse novelo aí. Vamos lá. Outro dia a gente conversa de bastidores, gente, vocês não sabem, que há uma corrente cristã, isso havia na Igreja Católica. Eu e o senhor, né? Oi? Nós dois conversando esses dias? Sim, verdade. Inclusive no meio católico havia, que assim, você foi batizado, pecou, já era. Vocês acreditam nisso? Né? Isso não... gente, para... João Kleber. Não é só na igreja Sabe o que o católico fazia? Constantino fez isso. Constantino Imperador. Ele pedia para se batizar na hora da morte. Verdade. Para não dar tempo para ele fazer bobagem. Então o católico, ele durante muito tempo ele foi batizado depois de velho, né? E isso se mantém hoje com o sacramento que a gente chama de crisma. Que é a confirmação. Oi? O crisma não é depois dos 12? Normalmente sim. Hoje até alguns bispos preferem 15 anos, preferem que a pessoa tenha condição emocional e psicológica e racional de escolher. Mas é uma cópiazinha do Bar Mitzvah judaico. Caramba, né? A gente, se tiver algum amigo meu judeu, tem um que era nosso bullying, era o homem sem fé, o André. Era um rabino que estudava com a gente, e a gente, nossa, a gente falava que era o homem sem fé, e que ele ia pro Sheol e tal, que não acreditava. Mas que ele não nos ouça é uma cópia enorme. Assim. Então, o batismo foi passando para a criança, ele não é redenção. Tem católico que fala assim para mim, mas professor, o meu filho vai ficar mais calmo? Eu falo, não, às vezes vai ficar até pior. Ele entra para a família de Cristo, ele passa a ser parte da família. É um ritual de iniciação, porém ele vai ter depois o sacramento da confirmação ou da crisma, né? Gente, só para ajudar aqui o WhatsApp são os alunos, tá? Que tem um contato direto aqui. Professor, se eu errar, o senhor me corrige, tem toda a liberdade, por favor. Então, como é que funciona? O batismo para o católico que batiza o neném, não sei se a irmã que perguntou está aqui ainda, ela fez essa pergunta 12 vezes. Estou aqui. Ele é uma iniciação na fé cristã, certo? Isso, ele passa a ser parte da família de Cristo. Depois, até os 12, 15, que é esse catequese, crisma e tal, ele passa como, para nós, protestantes, como se fosse um processo de discipulado. Isso. Ele confirma o batismo. Isso. No caso protestante, é o contrário. Porque nós primeiros cremos, ou deveria ser, tá, gente? Isso não é unanimidade também, viu, professor? Não é unanimidade. Nós deveríamos ser discipulados, crer e entender, depois batizar. Agora tem um porém, deixa eu usar a Bíblia um pouquinho. 28 segundos restantes para a live. A gente vai cair a live e a gente volta, tá? Não dá, tem muita coisa. Vai até amanhã, gente. Eu vou à missa. Não, mas é só meia horinha
a gente vai cair, a gente volta. Já vamos sair, a gente volta, pode ser? Pode ser. Pessoal, não esquece, gente, a gente volta na live. Vou salvar essa e voltar na live. Vamos lá.